Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma previsão. Essa é uma previsão para o signo de Libra, leitura para o final do mês de junho. E essa leitura também pode ser associada ao ascendente lunar e Vênus em Libra. Eu vou começar aqui pela energia librianos e librianas do fundamento, a energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Essa é a leitura parte 4. E Libra, essa é uma energia que ela representa muito o ambiente na qual você vive e o que esse ambiente ele vem proporcionando, o que esse ambiente ele vem fazendo você sentir no seu dia a dia. Então, praticamente, parte das restrições ou parte das coisas que você está sentindo estão relacionados a esse ambiente, estão relacionados com a convivência em si. E isso pode trazer para vocês determinadas lembranças de coisas que você já viveu, né? Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar lembrando o seu ex, não é isso. Mas às vezes você vai lembrar de situações da sua infância, às vezes você vai lembrar de como você trabalhou em algo, em como você construiu algo. Eu vejo assim várias lembranças voltadas a esse passado, sobre essas outras convivências, porque a convivência de agora está gerando lembranças, ou a convivência de agora está fazendo você ligar pontos, sabe? Está gerando semelhanças. E isso pode trazer para você uma profundidade em relação ao seu próprio ser, em relação a quem você é, quando você se volta para dentro, você começa a tentar entender aquilo que você está sentindo, como você foi parar, onde você foi parar, sabe? Então você começa a fazer vários questionamentos, buscando várias respostas para isso. E por mais que você encontre essas respostas, você pode ainda sentir que você não pertence muito àquele espaço, né? Ou aquela comunidade de pessoas, ou aquela cidade em específico. Só que ainda existe um pensamento, talvez seja uma ambição sua, talvez seja um altruísmo seu, que faz você pensar assim, bom, pode ser que aqui não seja o melhor lugar para se viver, vamos dizer assim, né? Que você olha e fala assim, bom, aqui pode ser assim um lugar que não tenha muita oportunidade, pode ser um lugar que não facilite o meu trabalho, mas em compensação eu tenho as pessoas que eu gosto aqui, em compensação eu tenho mais tranquilidade para descansar. É como se você estivesse num espaço, num ambiente onde você tem muito de uma coisa, mas falta muito de outra. Então eu tenho muito disso, mas aqui não tem quase nada. Então isso vai começar a gerar muita reflexão e ao mesmo tempo, né, Libra, pode vir fazer com que você tome uma decisão aqui. Só que ainda assim, né, eu falo assim, vejo muita questão de lembrança, da onde você nasceu, como que eram as coisas naquele lugar, como que era o clima naquele lugar. Pode ser assuntos que você esteja conversando com outras pessoas, né? Pode ser como você olha um ambiente e você fala, nossa, como tudo mudou aqui depois que essa pessoa veio para cá, mas não às vezes num sentido negativo, num sentido positivo. Então eu tenho muito de uma coisa, mas eu tenho menos de outra. Então tem alguma coisa aqui acontecendo.
Bom, vamos com a energia complementar. Eu acredito que eu falei muito pouco, vocês me desculpem, aí é expressão às vezes rápida. Energia complementar, eu tenho a energia de Urano. Bom, Urano representa mudança. Urano representa liberdade, inovação. Ele vai falar sobre originalidade, né? Então, assim, suas ideias, sua criatividade, pensamentos, né? Fora daquilo que é convencional. Então, mostra você muito original. Você ansiando ali muito por liberdade, para poder ter sua independência e também esse lado autêntico. Mas, assim, é uma energia que também está relacionada à tecnologia e ao futuro, mas está bem associado, por exemplo, com associações com a ciência, inovações, avanços. Mas é uma energia que ela pode se virar para uma tendência de questionar muito as tradições e autoridades e ser uma pessoa extremamente rebelde aqui. Então, tudo vai depender muito de como você está tratando as coisas aqui. Como eu falei, é uma energia muito boa, é uma energia que fala sobre inovação, originalidade, mas também pode despertar aí uma certa rebeldia, principalmente para desrespeitar autoridades, né? Ou desrespeitar tradições de algum local, de algum ambiente. Aí nessas ocasiões, eu diria para vocês assim, cautela, respeito, porque pode dar problemas para você. O que vem aqui na parte, né, do desafio, consciência. É interessante, Libra, eu vou dividir uma questão aqui com vocês, que em todas as leituras que eu estou fazendo, né, eu diria até que é uma energia coletiva, vem falando muito sobre consciência. Alguns tendo consciência sobre o que está acontecendo e outras pessoas sedadas a isso. E aqui no desafio de vocês está ligado também com essa parte de consciência. Ter consciência sobre o que está acontecendo e as consequências de um não ou de uma não atitude ou de uma atitude sendo tomada. Né? Tendo ali uma consciência dos atos e das decisões, das escolhas que estão sendo feitas. Como essa consciência ela vem na parte do desafio e ela vem falando também sobre mudanças, movimentações importantes. Talvez esteja assim, sendo desafiador para você no momento aceitar que a escolha foi sua em algo. Se você resolveu fazer uma mudança, aceitar que você escolheu fazer. Se você resolveu se pronunciar, falar alguma coisa, aceitar que naquele momento era o que você tinha na sua mente, era o que você tinha no seu coração e você fez, você disse, você falou. Só que pode estar havendo uma dificuldade de ter essa consciência disso e você pode estar tentando, por exemplo, justificar colocando a culpa numa outra situação, ou justificar porque alguém fez tal coisa, por isso você teve que fazer isso. Ou se existe algum assunto sendo tratado, você está tentando justificar o injustificável, vamos dizer assim. É o mesmo que alguém tentar justificar uma traição. Ah, mas eu traí essa pessoa porque essa pessoa não me dava bom dia, essa pessoa não me elogiava todos os dias. Não justifica. Não justifica. Se o relacionamento tá ruim, ou você conserta ou você termina. Mas não justifica quebrar a confiança da pessoa e depois deitar com ela do lado dela, depois deitar com ela na mesma cama. Então, assim,
Talvez exista alguma coisa aqui que você está tentando justificar, mas é injustificável. E entender que isso é uma escolha sua, é uma responsabilidade sua e você tem que lidar com isso da melhor maneira possível. Energia espiritual fala sobre fé. Eu não sinto que você perdeu a fé em nenhum momento, mas eu sinto que a sua fé está sendo fortalecida e que você precisa manter a fé. Mas não é só manter, mas todo dia, né, todos os dias, tirar um tempo para si, para trabalhar nessa fé. A fé ela não é algo convencional, sabe? A fé não é só falar eu tenho fé e pronto. Da mesma maneira que você se dedica ao seu trabalho, da mesma maneira que você se dedica ao seu relacionamento, você também precisa dedicar a sua fé. Porque é um trabalho individual manter essa fé fortalecida, ou se você em algum momento se afastou da sua fé, para você restaurar ela novamente. Então a energia espiritual ela vem trazendo esse aspecto para vocês. Vamos seguir, Libra. Qual que está sendo a percepção das pessoas em relação a vocês? Ok. É assim, Libra. Aqui eu tenho pensamentos que eles estão sendo influenciados, principalmente pelo ambiente. Então, quando as pessoas elas vão pensar algo ao seu respeito ou vão expressar algum tipo de sentimento, essas pessoas elas não estão fazendo isso por conta própria, por vontade própria. Elas estão sendo influenciadas. Então, nesse momento, pode estar surgindo comentários negativos, rumores, e não é só uma coisa ruim em relação a você, pode ser uma coisa voltada a alguém que está com você, ou alguém que anda com você. Porque às vezes você é uma pessoa gentil, mas está andando com a pessoa errada. E a pessoa errada não transmite uma boa impressão. E você, logo por estar junto com essa pessoa, acaba também transmitindo a mesma coisa. Lembra daquele ditado? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Por quê? Porque se eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que vive ofendendo os outros, uma pessoa que não respeita ninguém, e eu estou ao lado dessa pessoa, por mais que eu não faça isso, eu acabo aceitando ou concordando com a atitude dessa pessoa, porque eu sou conveniente com aquilo. Então, assim, existe algum rumor, alguns comentários acontecendo aqui, mas sob influência de outras pessoas, provavelmente pessoas que não gostam de vocês, pessoas que podem ter alguma rivalidade com vocês. Pessoas que talvez se incomodam com as suas escolhas de vida também. Mas aí que entra a conscientização. Você escolheu ser assim, então por que você deve algum tipo de satisfação? E aqui também fala assim de uma energia atrativa, uma energia que está voltada mais à parte da sensualidade, tudo bem? Mas eu sinto assim que a percepção que as pessoas estão tendo de você está sendo influenciada por outra pessoa. Então as pessoas não estão conseguindo ter uma visão de quem você realmente é. De quem você, do que você realmente faz. Por causa disso. Energia psicológica. Energia psicológica fala sobre vocês pensando em mudança. Você olha para uma situação atual na sua vida e você entende que alguma mudança precisa acontecer, que as coisas não podem se manter mais como estão.
e vocês também podem estar, assim, tentando ocupar a própria mente, né, para poder não ficar concentrados tanto em alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que às vezes os entristece, né? Ou essa ocupação de mente é uma forma que você tem de manter sua mente forte, sua mente mais racional, mais decisiva em relação às questões. Energia emocional. Energia emocional, Libra, está falando sobre cura. Só que, veja só, aqui fala sobre notícias, mensagens, mas que o que eu quero que vocês entendam não é que essas mensagens, essas notícias são coisas que estão acontecendo agora. Você recebeu uma notícia agora. Mas é como se você estivesse tentando se curar de uma perda que já aconteceu. Então, em algum momento, em algum momento da sua vida, é claro, chegou uma notícia para você de uma forma que você não estava esperando, que poderia ser alguém falando, olha, tal pessoa faleceu, olha, eu não quero mais ficar casado, olha, tal pessoa te traiu, assim. Essa mensagem, ela já veio, ela já aconteceu, ela tá lá atrás, só que ainda é algo que você não conseguiu lidar. E como você tá tentando sempre manter sua mente muito ocupada, para talvez não lembrar disso, ou é uma maneira de você tratar isso de uma maneira mais sensata, ainda assim no seu emocional pesa. Então, tem alguma coisa emocionalmente ainda que tá difícil de lidar, tá difícil de superar de alguma maneira. E fala de você tentando curar isso. Só que parece que tem sempre alguém que fala a respeito disso ou traz isso à tona de alguma forma. Então, no momento que você está tentando se recuperar, que você está tentando lidar com isso, ou simplesmente você guardou isso e continuou seguindo em frente, sempre vem alguém falando a respeito disso, ou comentando alguma coisa em relação a isso. E às vezes nunca é um comentário muito agradável. Você está tentando só se curar. Se isso aqui for luto, Libra, olha, o luto é viver com o inconformável, tá? Pode mudar a forma do sentimento, por exemplo, muda a forma da saudade e tudo mais, mas é viver com o inconformável. Não tem muito o que se fazer, não é uma coisa que simplesmente vai minimizar ou que você vai esquecer. Só que se isso estiver prejudicando o seu dia a dia, o seu bem-estar, é interessante procurar ajuda sim, tá bom? Energia espiritual. Energia espiritual mostra vocês mais racionais. Fala sobre estudos, fala sobre novos aprendizados, então você pode estar estudando alguma cultura, alguma tradição espiritual, pode ser algo que começa a fazer parte da sua vida por você criar uma ligação. Mas ainda assim, fala sobre opiniões. É sempre importante questionar, tudo bem, Libra? Você sempre tem que questionar as coisas, você nunca pode sair aceitando tudo de bandeja, você tem que questionar sim. É importante você revisar, ver se aquilo faz sentido para você ou não. Mas cuidado com a frieza espiritual. Cuidado para que essas buscas não te tornem uma pessoa cética. Cuidado para que
o que acontece às vezes no mundo que você visualiza ou que você visualiza no seu entorno não esfria o seu coração. Porque o mundo, ele é sujo. O entorno é egoísta. Só que você pode escolher fazer parte disso ou ser aquele que faz a coisa certa, não para só ter uma experiência melhor, mas porque você não quer se corromper com o pior do outro. Ou você não quer ser como o outro. Então aqui pede uma cautela para que o conhecimento que você vem adquirir não esfrie você, mas ajude você a ter consciência do que você está lidando. Energia do desafio. Energia do desafio está relacionada a uma outra pessoa. Aqui, uma escolha foi feita. Ou você pode estar culpando essa pessoa pelo que está acontecendo com você nesse momento, ou você escolheu seguir longe dessa pessoa, você escolheu dar algo para essa pessoa. Independente do que você escolheu, você precisa ter consciência do que você fez, assim, da sua decisão. E não deixar, por exemplo, alguém vir e dizer que você tem culpa ou que você é responsável por alguma coisa quando tinha um monte de adulta envolvida na situação e todo mundo escolheu fazer isso. Não foi só você, todo mundo escolheu, todo mundo aceitou isso. Mas se isso aqui estiver ligado a um relacionamento, isso pode realmente retratar assim, você fez uma escolha aqui, só que você não pode estar aceitando a sua responsabilidade nessa escolha, você pode estar tentando empurrar tudo para uma outra pessoa também. E aqui seria interessante você ter consciência até para que seja melhor qualquer situação de desapego para você, até para sua própria recuperação. Vamos seguir. Como que você está lidando com as pessoas do seu entorno? Você está se sentindo decepcionado ou decepcionada, Libra? Em como as pessoas estão tratando a situação. Porque lembra que eu falei, existe influência. Então, se é um grupo de pessoas, alguém está influenciando esse grupo para ficar contra você, para pensar mal ao seu respeito. Se é no trabalho, se é na família, existe essa influência de alguma forma. E é como se as coisas que estão chegando para você, ou a maneira como as pessoas estão agindo, estão te chateando, sabe? Você está se sentindo traído ou traída aqui. Porque podem estar fazendo um mau julgamento e nem sequer se aproximaram de você para perguntar, para conversar, para saber se realmente isso está acontecendo. Né? Então eu sinto assim que realmente pode ter um grupo de pessoas aqui, pode ter alguém que esteja influenciando a cabeça dessas pessoas e tá te magoando o que essa pessoa tá fazendo, ou tá te magoando o que essa pessoa tá fazendo as outras pessoas fazerem aqui. Como que você está lidando com a questão psicológica? Você está tentando manter a mente ocupada para continuar mantendo a sua estabilidade, para não ter que ficar olhando para essa hipocrisia toda. Porque eu sinto assim que as pessoas, elas estão te magoando, mas poxa, existe hipocrisia, tá, Libra? Porque elas apontam coisas que
elas fazem pior às vezes. Essa pessoa aqui que está influenciando é uma pessoa extremamente manipuladora, uma pessoa extremamente ruim. O que essa pessoa carrega de pecado não está escrito. E ninguém está querendo enxergar isso. Então, eu realmente sinto que você está tentando manter sua mente ocupada para manter seu trabalho, sua forma de ganhar dinheiro, sua estabilidade, seu lar, para não ter que ficar olhando para essas mentiras, para esses enganos, porque é algo que para você é muito complicado. Como que você está lidando com a questão emocional? Tá difícil, viu, Libra? Eu realmente sinto assim, que você tá tentando superar uma fase, ou você tá tentando lidar com alguma coisa, mas tem alguém que é muito inconveniente aqui. Ou essa pessoa fica trazendo toda hora o assunto, ou essa pessoa, ela é maldosa nas palavras ou nos apontamentos. É aquele tipo de pessoa assim, se Libra não fala comigo, se Libra não quer aceitar o que eu tô fazendo, eu vou colocar o máximo de pessoas perto de nós contra eles, para que eles se sintam desconfortáveis, para que eles se sintam mal. E eu não tô querendo dizer que essa pessoa de fato consiga fazer isso, mas, assim, com todo mundo. Mas eu acredito assim que as pessoas que acreditam nessa pessoa é um reflexo de pessoas na qual você não deveria ficar perto, na qual você não deveria ter nenhum tipo de amizade ou intimidade aqui. Questão espiritual. Como você lida? Bom, Libra, isso é bom. Você não está deixando as coisas tirarem sua percepção, a sua fé. Você está seguindo sua intuição. Você tem isso, sabe? Essa intuição, essa sensibilidade. Então, por mais que você esteja descobrindo algumas coisas, isso não está anulando quem você é como autoridade espiritual da tua vida. Né? E você consegue captar, você consegue sentir as coisas. Isso é bom. Você consegue perceber o que está acontecendo. Energia do desafio. Tá certo. Eu vou tentar trazer o máximo de possível de informação desse desafio para vocês entenderem do que se trata. Imagina assim, Libra. Você tem algo que você conquistou, é algo seu, com seus esforços. E que chegou uma certa fase da sua vida que isso que você conquistou, para você não faz mais sentido. Talvez você já desapegou disso, sabe? Às vezes você não tem aquele apego material, aquele apego naquela pessoa. Assim, você conquistou algo, você construiu, pode ser ter construído algo com alguém, mas você não tem mais aquele apego, porque você aprendeu com a espiritualidade, ou você aprendeu com a sua própria experiência, sobrevivência, que você não tem que ficar apegado a nada nesse mundo, porque o dia que você partir vai ficar tudo aqui. Só que isso que você construiu, isso que você tem, seja lá até um legado que você está trabalhando no agora para deixar no futuro, por mais que você esteja desapegado ou desapegada disso, as outras pessoas querem o que é seu. Então vamos dizer, isso aqui é uma casa, você foi lá construir uma casa e agora tem um monte de filha brigando para ficar com essa casa. Você construiu uma empresa
E agora tem brigas acontecendo porque agora você resolveu, sei lá, se aposentar, ou você resolveu deixar e trabalhar com outra coisa, e tá todo mundo brigando para pegar o seu lugar, que não esperou nem você sair ainda, que já tá todo mundo naquela coisa. Só que tinha alguém ali que achou que era o preferido, alguém que achou que era a sua preferida. Né? Ou ao menos achou que você escolheria ele ou ela para alguma coisa, porque pode até ser uma questão de relacionamento. Às vezes você tinha pessoas interessadas em você e essa pessoa achou que sempre ia ficar em evidência. Essa pessoa sempre achou que ia ser o escolhido ou escolhida por você. Só que você não fez o que essa pessoa queria. Você não fez. E o fato de você não ter feito o que essa pessoa queria, naquele momento, fez com que essa pessoa fizesse com que você se culpasse. A intenção dessa pessoa era fazer você se sentir culpado ou culpada, ou se sentir desconfortável com o tratamento que você ia receber das pessoas próximas a ele ou a ela. Era intencional. Porque essa pessoa aqui é um tremendo de um adulto ou uma adulta mimada. Já digo isso. Você não deu o que eles queriam, você não fez o que eles queriam, então eles criaram rumores para tentar, sei lá, manchar sua imagem profissional, sua reputação, a pessoa que você é. E você ficou sabendo disso, isso magoou, porque, poxa, para quê? Né? Para que levar para esse nível? Só que você fez uma escolha aqui. E você fez essa escolha acreditando que você estava fazendo isso, você estava fazendo a escolha certa. Que você estava deixando algo nas mãos da pessoa certa. Então, se você está passando, por exemplo, alguma coisa para alguém profissionalmente, você está falando assim, não, eu estou passando para a pessoa certa. Só que alguém não está querendo isso, porque talvez a pessoa seja mais nova, porque talvez a pessoa, na percepção dessa outra que está criando as coisas, é uma pessoa que não mereça, é uma pessoa... Seja o que for que você tomou, você acredita que tomou a decisão certa, você passou isso para as mãos certas e você fez certo. Só que alguém está tentando fazer você pensar que o fato de você ter feito a coisa certa criou confusão no ambiente, afastou outras pessoas, mas na verdade não criou não, Libra. É essa pessoa que está criando essa sensação, essa situação para você achar que você fez a coisa errada, que você tomou a decisão errada. Mas você sabe muito bem que você fez a coisa certa, porque essa pessoa, por mais nova que seja, se é uma pessoa mais nova do que você, ou seja quem for, você sabe que essa pessoa vai tratar isso com sabedoria, você sabe que essa pessoa vai tratar isso com carinho, essa pessoa vai cultivar o que você deu para ela. Você conhece a pessoa. Né? Ou se isso aqui não estiver relacionado a uma pessoa, tá? Se isso aqui não estiver relacionado a uma pessoa, for, por exemplo, um projeto, uma ideia, um trabalho, você tomou uma decisão que isso chamou a atenção, só que alguém ali, provavelmente alguém que está competitivo, tentou criar coisas ruins ao seu respeito para tentar anular a sua imagem aqui. Mas você sabe, Libra. Você sabe. Então, assim, antes havia uma negação, você não queria aceitar a realidade, mas agora, assim, você vai aceitar, porque você está tendo essa visão. Você entregou isso na mão da pessoa certa. Ou você entregou algo para a pessoa certa, porque essa pessoa vai cultivar isso com sabedoria, essa pessoa ela não vai tratar com desdém. Energia do fundamento. Coisas novas acontecendo, novas oportunidades, novos caminhos. Energia complementar. Fim de sofrimento.
Eu sinto que você vai ser liberado ou liberada de qualquer culpa, ou de qualquer sofrimento ou ressentimento ali que você poderia sentir aqui. Agora, eu vou para os signos, Libra. Na parte externa, eu tenho energia de Capricórnio. Fala sobre reuniões, encontros, discussões acontecendo e alguém saindo dessa situação extremamente magoado ou magoada. Ou alguém magoado ou magoada por aquilo que está sendo mencionado desta energia. Na parte mental, eu tenho energia de Câncer, Touro, Virgem ou Capricórnio. Tem alguma coisa que você está notando nessa situação, que você pode interpretar como engano, mentiras, ou uma energia que ela não promove estabilidade para aquele ambiente, ou para a situação em si. Ou você pode sentir que eles estão mentindo para você ou vice-versa, tá? Mas aqui fala que é uma sensação que chega. Na parte emocional, eu tenho energia de Escorpião, alguma coisa que você está tentando curar. Também fala da energia de Aquário, Libra e Gêmeos e Escorpião, né? Então fala sobre comunicação, algo que você está tentando se curar. Pode ser uma energia também que esteja tentando esconder, ou pode ser uma das pessoas que estejam tentando criar aqui, tá, Libra? Esse tipo de rumor ao seu respeito. Na parte espiritual, eu tenho energia de Libra, Gêmeos ou Aquário, energia de Peixes. Então, tem coisas que não estão sendo ditas, mas que estão sendo sentidas. E eu sinto que a espiritualidade revela a missão de cada um na vida um do outro. Eu sinto também que existem segredos que virão à tona para esclarecer uma relação, uma interação aqui. Na parte do desafio, eu tenho energias mais jovens de Capricórnio, Touro e Virgem. Pode ser filhos, netos, bisnetos, o que for. E tenho energia de Escorpião, Peixes e Câncer feminina, tá? Mais velha. As mais velhas, não mais velhas do que vocês, mas assim, adulta. E eu sinto assim que você vai ganhar consciência do que foi feito e de como as coisas foram tratadas. E eu sinto que você vai liberar qualquer tipo de culpa porque você entende que entregou isso nas mãos da pessoa certa. Ou você sente que não dá para justificar uma situação, então você vai tentar resolver as coisas com essa pessoa da melhor maneira possível. Na parte da energia do fundamento eu tenho Áries, que fala sobre diversão, alguma coisa nova acontecendo entre vocês, pode ser até o nascimento de um filho ou uma notícia de gravidez. E na parte aqui do complementar não saiu nenhum signo, tudo bem? Então é isso. Libra, muito obrigada, tenham um bom período, se cuidem, tchau, tchau.